Amém, queridos? Eu quero convidar vocês, nós vamos compartilhar a palavra hoje no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 23 até o 31. Atos, capítulo 4, versículo 23 até o 31. E nós vamos fazer o seguinte, você vai ver a projeção aí, e eu vou lendo e nós vamos compartilhando, tá? Não vou fazer a leitura corrida agora, nesse primeiro momento, não. Nós vamos lendo e compartilhando esta passagem de Atos, capítulo 4, versículo 23 até o 31, onde nós vamos ver aqui nesse trecho características, marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo em meio às dificuldades, em meio às diversidades. Marcas, características. Claro que não são as únicas, mas são algumas que eu destaco nessa porção da palavra de Deus aqui em Atos capítulo 4, versículo 23 e 31. Características, marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às adversidades. Vamos lá, o livro de Atos, eu vou fazer apenas uma introdução. O livro de Atos é a continuação do Evangelho de Lucas, né? Tem o mesmo autor, que foi o evangelista Lucas. É como se fosse um segundo volume, né, o livro de Atos. Um segundo volume de um único livro, Lucas e Atos. Né? O volume inicial, que é Lucas, o Evangelho de Lucas, trata da vida de Jesus, trata das suas obras, seus ensinos aqui nessa terra, enquanto ele esteve aqui. E o segundo volume, o livro de Atos, trata do que Jesus continuou e continua fazendo. Continuou fazendo através da vida dos apóstolos e da igreja naquele contexto e continua fazendo através da sua igreja hoje. Não é? Continua ensinando, continua trabalhando por intermédio, na ocasião aqui, dos apóstolos e por intermédio da igreja. E isso ele faz no poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo de Deus. Não é? Irmãos, e essa porção do capítulo 4, de 23 até 31, estão ligados ao capítulo 3 do livro de Atos. Estão intimamente ligados ao capítulo 3. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem toda uma sequência, O capítulo 3, o que acontece? Não é? Nós temos a figura de um mendigo aleijado, que era colocado todos os dias na porta do templo. E a porta tinha um nome, chamado de Formosa. E a Bíblia diz em Atos que esse homem tinha 40 anos. E durante muito tempo ele era colocado lá, para pedir esmolas. Esse pobre homem, esse mendigo aleijado, desde nascença. E o capítulo 3 registra que este homem foi curado em nome do Senhor Jesus, por meio da vida de Pedro e de João, e mais especificamente por meio de Pedro, que foi ele que disse aquelas palavras, né? Eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, ande. E este homem foi curado, e João estava com ele. E na sequência desse milagre extraordinário, Pedro, ele prega pela segunda vez aqui no livro de Atos. Essa é a segunda pregação de Pedro. Logo após o milagre, Pedro ele prega pela segunda vez. E após a sua pregação, a Bíblia diz que há muitas conversões a Cristo Jesus. Foram 2.000 pessoas convertidas a Cristo Jesus, que se juntaram às outras 3.000 na primeira pregação de Pedro, lá no capítulo 2 de Atos. Ou seja, 5.000 pessoas, né, se converteram ao nosso Senhor e Salvador Jesus. E logo na sequência houve uma reação imediata do Sinédrio, que eram os líderes religiosos judaicos. Houve uma reação imediata de inveja, de insensatez por parte desses líderes. E o que eles fizeram? Eles prenderam Pedro e prenderam João. E também, depois da prisão, eles ameaçaram Pedro, João e os discípulos. Ameaçaram eles de
continuar, se eles continuassem pregando e ensinando em nome de Jesus, eles teriam consequências. Então, é essa a sequência, por isso que o capítulo 4, versículo 23 até o 31, está intimamente ligado ao capítulo 3. Foi isso que aconteceu. E eles foram ameaçados de continuar pregando e ensinando a palavra de Deus. E nós vamos ver aqui nessa sequência, nesses versículos, algumas atitudes de Pedro e João, algumas atitudes de outros irmãos crentes naquele contexto, ou seja, a igreja do Senhor Jesus, diante desse acontecimento de perseguição, de dificuldade, de ameaça. E nós vamos, a partir desses acontecimentos, extrair algumas lições para nós hoje, nós, a igreja do Senhor. O que nós podemos aprender, extrair daqui para as nossas vidas, individualmente e coletivamente como igreja do Senhor. Vamos lá, versículo 23. E na sua Bíblia provavelmente tem um subtítulo aí, né? A minha aqui na Nova Versão Internacional fala a oração dos primeiros cristãos. Versículo 23. Quando foram soltos Pedro e João, quando eles foram soltos da prisão, por conta desse ato que aconteceu, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Versículo 23, vamos dar uma pausa aqui. Primeira lição que extraímos daqui, essa vida da igreja de Atos, para nós vemos aqui uma igreja que busca a companhia dos irmãos em tempos de dificuldade. Versículo 23. Quando eles foram soltos, eles voltaram para o lugar onde eles se reuniam sempre, era uma casa. E chegando ali, eles compartilharam, abriram o coração, contando tudo o que havia acontecido com eles. A igreja de Cristo, a igreja de Cristo Jesus, o corpo de Cristo, é o lugar onde nós recebemos alimento espiritual, onde nós recebemos ações da parte de Deus, onde nós recebemos consolo e onde também nós encontramos encorajamento. Queridos, é na comunhão da igreja que nós encontramos forças para continuar. Ah, pastor, mas nós estamos aí impedidos de nos reunir como antes. Sim, concordo com você. É um vai e vem danado. Sim, eu concordo com você. Mas a igreja, nós não temos deixado de nos esforçar para nos encontrar, mesmo que seja através das lives, interagir, compartilhar a palavra de Deus, orarmos. Queridos, isso faz uma grande diferença. Pode não ser o ideal, mas a igreja não está parada. E eu e você precisamos entender esta importância da igreja, do corpo de Cristo. A importância que nós temos uns para os outros. Nós precisamos de Deus acima de tudo e também precisamos uns dos outros. Olha só, quando eles foram soltos, eles voltaram para os seus companheiros. Voltaram para aquele grupo pequeno, que aqui a igreja estava se formando, se fortalecendo, a igreja primitiva. Voltaram e compartilharam tudo o que aconteceu. E nesse encontro não houve desencorajamento. Os outros irmãos não colocaram medo nos outros dois, em Pedro e João, não os desencorajaram, antes fortaleceram eles mutuamente. E eu fico impactado com o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus, quando ele foi até o Getsêmani.
já sabendo que ele estava caminhando para o Calvário, ele chamou para estar com ele 3 discípulos para estarem com ele, naquele momento tão angustiante que Jesus enfrentaria. Chamou 3 dos seus discípulos para estarem com ele. Vamos estar comigo, vamos orar juntos, vamos estar juntos. Precisamos de Deus acima de tudo e precisamos de gente. Gente precisa de gente. Portanto, queridos, quando nós estamos passando por adversidades, dificuldades, nós não devemos fugir da igreja. Nós devemos buscar a igreja, a comunhão dos santos. Nós devemos buscar apoio uns dos outros. Nós precisamos nos consolar e nos encorajar mutuamente. Foi isso que eles fizeram. Foram soltos, liberados, voltaram correndo para ter um encontro com os irmãos, para expor tudo o que aconteceu, e serem fortalecidos e consolados e encorajados uns pelos outros. Vamos lá. Versículo 24. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar. Ou seja, queridos, eles começaram a orar, a clamar a Deus. E essa oração ela vai do versículo 24 até o versículo 30. Mas nós vamos aqui em porções. Uma outra característica, uma outra marca da igreja cheia do Espírito Santo, quando ela passa por adversidades, é que ela busca a Deus em oração. E na sequência desse encontro, como nós falamos, esse encontro de compartilhar, de encorajamento, de consolo, eles fazem uma reunião de oração, a partir do versículo 24. E é interessante que aqui, em Atos, no contexto de Atos, da formação da igreja primitiva, é interessante observar, notar que é a primeira perseguição que os apóstolos sofrem aqui, é a primeira perseguição, a primeira ameaça, a primeira tentativa de impedimento de anunciar o Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo. E essa primeira perseguição foi seguida da primeira oração. Não foi da primeira oração, mas foi seguida de uma reunião de oração. Até porque eles já vinham orando antes, em outras ocasiões. Eles, na sequência, não elaboraram uma estratégia de retaliação das autoridades. Eles não elaboraram uma estratégia de vingança, não. Eles foram para a oração. Foram orar, clamar ao Senhor. Eles recorreram à comunhão e, na sequência, à oração. Que exemplo para nós na hora das dificuldades. Grande exemplo dessa igreja para nós. E aqui é interessante que nós vamos ver agora na sequência como essa igreja. E não é só um exemplo para nós nesse contexto, mas um exemplo para nós orarmos sempre quando nós vamos orar. Como é que eles oraram? E nós vamos destacar 2 pontos aqui. Já ainda no versículo 24. Levantaram juntos a voz, ou seja, clamaram, oraram: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Como é que eles oraram? Eles trouxeram à memória, refletiram, oraram, tendo em mente a soberania de Deus, tendo em mente a grandeza de Deus, tendo em mente o controle absoluto de Deus sobre as circunstâncias. Eles se dirigiram a Deus como o soberano Senhor. E com isso eles estão orando, afirmando que é Deus quem está no controle.
Não eram as autoridades judaicas que estavam no controle, e nem as demais autoridades que estavam no controle. Não eram as ameaças, as proibições, as perseguições que iam silenciar esta igreja. Pois essas autoridades estão submissas, sujeitas à autoridade maior, que é Deus. Eles oram com essa intenção do coração, com esse entendimento. Eles colocam a mente e o coração deles na soberania de Deus, na grandeza de Deus, no controle de Deus. Queridos, e preparando a mensagem, eu me deparei com uma situação para o meu coração, e eu compartilho com o coração da igreja, com vocês. Eu penso que nós precisamos refletir mais, meditar mais na soberania de Deus. Nós precisamos fazer isso mais vezes, com mais intensidade. Refletir mais na soberania de Deus. Parece que nós nos esquecemos disso. Principalmente quando a situação não está legal. Eu acredito, eu creio que meditar na grandeza de Deus, na majestade de Deus, na soberania de Deus, de que Deus está no controle de todas as coisas. Acredito que isso pode trazer paz para o nosso coração. O nosso coração muitas vezes agitado, atribulado, inquieto. Nós precisamos parar. Nós precisamos meditar, refletir mais na soberania de Deus, de que Ele está no controle, apesar das dificuldades, apesar das adversidades. E muitas vezes nós focamos no tamanho dos problemas, que não são poucos, né, na nossa caminhada, não são poucos. Mas muitas vezes nós focamos no tamanho dos problemas, e deixamos de focar na grandeza de Deus, na soberania de Deus, no seu controle e na história. Os profetas, os salmistas, eles faziam isso também. Eles meditavam na soberania de Deus. Eu não coloquei na projeção para o Felipe passar para nós, mas eu vou citar aqui Isaías lá no capítulo 40, versículo 12 ao 26, essa porção toda do livro de Isaías, capítulo 40, versículo 12 ao 26, Isaías reflete, medita na grandeza. Ele fala que Deus mede as águas com a concha das suas mãos, e com os palmos das suas mãos Ele mede as extremidades dos céus. Isso é tremendo. Isso tem uma metáfora aí, mas é para mostrar a soberania, o controle e a grandeza de Deus. Ele medita, ele coloca o coração dele nisso, para acalmar o seu coração. O salmista também, no Salmo, eu lembrei do Salmo 121, quando o salmista, ele fala, eleva os meus olhos para os montes e pergunto de onde virá o meu socorro, e aí ele continua, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O que ele está fazendo aqui? Ele está meditando, refletindo na grandeza, na soberania de Deus. E aí ele encontra paz para o seu coração aflito, atribulado. E essa igreja começa a orar assim, ó soberano absoluto, majestoso, grandioso, o Senhor que tem o controle de tudo. É assim que eles começam a orar. Nós precisamos refletir mais na grandeza de Deus, a sua majestade, no seu controle da história. E o próprio Deus, o Senhor, convidou Jó a refletir também na sua soberania. Capítulo 38 de Jó, até o capítulo 41, é só isso. Um convite a Jó a refletir em quem é Deus, a quem Jó pertencia e servia. Vai lá depois, capítulo 38 de Jó, só dá uma passadinha em alguns versículos.
O convite de Deus para Jó. Jó, vamos refletir junto aqui. Onde você estava, Jó, quando eu tracei a medida dos céus aqui? Onde eu criei tudo o que existe? Onde eu coloquei tudo no seu devido lugar e sustento tudo? Hein, Jó? Fazendo Jó meditar e refletir, em meio às lutas e às dificuldades que ele estava passando. Nós não podemos, irmãos, nós não podemos, igreja, nos esquecer quem Deus é. E nós não podemos nos esquecer, jamais, de que as nossas vidas estão nas suas mãos, nas mãos do Deus vivo. Nós pertencemos a Ele. É Ele, o mesmo Deus que criou os céus e a terra e sustenta tudo o que existe. É nestas mãos poderosas que estão as nossas vidas. É nas mãos do Deus Todo-Poderoso, do Deus vivo, o soberano, o Senhor. Vamos lá. E segundo ponto de como esta igreja ora, na sequência, versículo 25 até o 28. Acompanha aí, versículo 25 até o 28. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, ou seja, Cristo. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade. Servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Olha só como eles oram. Primeiro ponto, colocam a sua mente e o seu coração na soberania de Deus, em suas orações. Refletem na soberania de Deus. E outro ponto, eles oram fundamentados na palavra de Deus, firmados na palavra de Deus. E aqui no versículo 25 e 26, eles citam o Salmo capítulo 2, versículo 1 e versículo 2 do Salmo 2. Essa passagem que nós lemos aqui, ó, tu falaste pelo teu Espírito, é o Salmo 2, capítulo 1 e 2. Eles citam esse Salmo, se referindo a quê? Que eles conhecem a palavra de Deus, conhecem o Deus da palavra, e oram segundo a palavra. E aqui eles entendem que o que eles estão passando não é nenhuma novidade. A perseguição, a ameaça, o sofrimento não é nenhuma novidade. Por que não? Porque isso já havia sido predito pela palavra de Deus lá atrás. O que eles estavam passando já havia sido previsto conforme a palavra. De que haveriam homens que rejeitariam a Deus e sua palavra, que haveriam homens que rejeitariam a Cristo Jesus e a sua palavra. E que, em forma dessa rejeição, também rejeitariam e perseguiriam os apóstolos, os cristãos em todos os tempos. A igreja de Cristo Jesus passará por dificuldades por conta de autoridades corruptas, por conta daqueles que rejeitam a Deus e a sua palavra, e etc, etc. Mas isso reforça mais uma vez que quem está no controle é Deus, e não os homens. Apesar das lutas, apesar das perseguições, apesar das dificuldades, eles oram, eles têm entendimento de que o que está acontecendo com eles, com a igreja, já foi previsto lá atrás. Porque homens e mulheres lá atrás também passaram pelo que eles estavam passando naquele contexto. E a igreja hoje pode passar por isso também. E a igreja hoje já está passando por isso em outros lugares, em outros países. Ah, queridos. E os versos 27 e 28, eles na sequência entendem, como quando eles citam Pôncio Pilatos, Herodes, homens maus, perversos, perseguidores,
rejeitavam a Deus, rejeitavam a Cristo, rejeitavam a palavra. Eles sabem, entendem que a maldade humana não pode frustrar os planos de Deus. Não podem interromper os planos de Deus. Não podem frustrar de forma nenhuma aquilo que Deus já decidiu fazer. E eles oram com ousadia, dizendo que o que eles fizeram estava dentro da permissão e da vontade dos propósitos de Deus. Foram instrumentos nas mãos de Deus para fazer aquilo que Deus havia decidido fazer. Queridos, apesar de todos os desvios da humanidade, os propósitos de Deus para o mundo vão prevalecer. Os propósitos de Deus para a minha vida, para a sua vida, os propósitos de Deus para a vida da igreja vão prevalecer. E o último ponto, que vai do versículo 29 até o 31. Vamos lá, Fê, por favor. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E o 31, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Mais uma marca, mais uma característica que extraímos aqui desta igreja cheia do Espírito Santo para nós, que esta igreja, em meio às lutas e dificuldades, adversidades, ela pede o quê? Poder. Poder para testemunhar em meio às adversidades. Que exemplo para nós, que exemplo para as igrejas em todos os tempos. Os irmãos reunidos aqui pedem para Deus olhar, para Deus considerar, para Deus ouvir as ameaças que receberam das autoridades. Eles oram. Versículo 28. Agora, Senhor, considere, ouve, olha as ameaças que eles estão fazendo. Mas é muito impressionante que eles não oram para Deus acabar com o problema. Eles oram para que Deus os capacitem, eles pedem para que Deus os capacitem mais e mais ainda para poderem anunciar a Jesus Cristo. É claro que eles não oraram pedindo mais perseguições. Senhor, manda mais perseguição. Não, eles não oraram assim. Eles não oraram pedindo mais problemas, não. Eles disseram, Senhor, considera as ameaças deles, Senhor, ouve as ameaças deles. Mas o que eles fazem com essas ameaças? Eles entregam a Deus, deixam nas mãos de Deus. Mas na sequência eles pedem para que seja feita a vontade de Deus. E diante disso eles oram, diante disso, Senhor, nos capacita para continuar falando do teu amor, anunciando a Cristo Jesus, morto e ressurreto. As boas novas de Deus, o Evangelho, nos capacita, Senhor. Que exemplo para nós. E muitas vezes, irmãos, nós oramos só pedindo para Deus nos livrar das dificuldades, só pedindo para Deus nos livrar dos problemas. E veja, isso não está errado. Eu entendo que está correto. Não há nada de errado nisso, em pedirmos para que Deus nos poupe, nos livre de problemas e dificuldades. Não há nada de errado nisso. Mas o problema é que nós paramos aí. Nós, muitas vezes, perdemos a visão do que Deus quer fazer em meio a tudo isso. Perdemos a visão das coisas, perdemos a visão das oportunidades de glorificar a Deus em meio às lutas, em meio às circunstâncias. Nós temos dificuldade, nós travamos, paramos. Nós temos dificuldades de pedir ao Senhor, Senhor,
glorifica o teu nome nessa situação, Senhor, que o teu amor seja revelado, que o seu plano de salvação seja revelado em nome de Jesus, em meio a tudo isso. Interessante que eles oraram, apesar de tudo, pedindo para Deus unção, poder, autoridade, para continuar pregando a palavra de Deus em meio a tudo isso que eles estavam passando e que iam passar ainda. E eles, na sequência, continuam pedindo a Deus para continuar curando, salvando, operando milagres. E nós hoje devemos e precisamos continuar a orar nesse sentido também, pedindo a Deus que Ele realize os milagres que Ele quer realizar no nosso meio, na vida de pessoas que compartilham suas necessidades. É isso que nós fazemos. E devemos fazer. Senhor, continue realizando os milagres que o Senhor quer realizar no nosso meio, na vida de pessoas que estão passando por dificuldades, Senhor. É muito interessante que os discípulos pedem unção para continuar pregando a palavra. Aquilo que compete a eles, que compete à igreja do Senhor, nós devemos pedir. Senhor, nos capacite para continuar anunciando, ensinando a sua palavra, amando uns aos outros. Mas é muito interessante que quando se fala de milagres, prodígios, sinais, eles oram assim: Senhor, continua o Senhor fazendo isso, por intermédio da sua igreja. É o Senhor quem opera esses milagres. A igreja é um instrumento, é um canal de Deus, mas quem opera é Ele. E Ele continua operando. E o resultado disso tudo, irmãos, no verso 31, nós vemos a resposta de Deus a essa oração sincera e submissa e unânime dessa igreja, desse grupo de crentes cristãos. O lugar onde eles estão treme, é um sinal de que Deus ouviu a oração deles, é um sinal de que Deus iria os capacitar para continuar pregando corajosamente a palavra de Deus. E foi isso que aconteceu no versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e fizeram o quê? Anunciavam corajosamente a palavra de Deus. A palavra que cura, que restaura, que salva, que liberta. A palavra de Deus. Mas jamais poderá substituir isso, substituir a pregação da sua palavra, da palavra de Deus por outras coisas, outros métodos, outras novidades da fé. Não, é a palavra de Deus. Ela é poderosa para curar, restaurar, libertar, transformar. Encerrando, queridos, nós não vivemos, nós hoje, pelo menos aqui no Brasil, nesse contexto hoje, nós não vivemos especificamente ou diretamente uma perseguição. Pelo menos por enquanto. Pense nisso, pelo menos por enquanto. Mas a igreja de Cristo Jesus, a verdadeira igreja de Cristo Jesus, de tempos em tempos, ela sempre passa por lutas, adversidades e problemas. Mas é em meio a tudo isso que a igreja de Cristo Jesus, ela cresce, ela floresce, ela permanece, ela avança. Jesus. A igreja que é cheia do Espírito Santo de Deus, ela fica firme, ela avança, ela permanece. E quanto a nós, nós precisamos continuar pedindo sempre a Deus que nos encha do seu Espírito Santo, que nos encha dessa autoridade, desse poder para continuarmos firmes pregando a palavra de Deus, falando do seu amor, orando, clamando por curas, milagres, pelas realizações de Deus em nosso meio. Precisamos orar a Deus pedindo o enchimento do Espírito Santo, para continuarmos a obra de Jesus, a obra que Jesus nos confiou à sua igreja, que é ensinar, pregar as boas novas para o arrependimento e para a salvação. E que Deus abençoe a sua igreja, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe você, igreja do Senhor, que está reunida nos lares, que Deus nos abençoe em nome de Jesus.